Olá, eu sou o Bruno Loturco, fundador da Gru Insights. Estamos aqui no podcast da FEICOM, dentro da maior feira de construção da América Latina. Hoje vamos falar aqui com o Rafael Martinelli, CEO da Homes, falar um pouquinho sobre o uso de dados na construção, estruturação de processos, definição de padronização de coleta de dados e para tomada de decisão, enfim, toda a parte de digitalização para ganho de eficiência dentro da indústria da construção. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Vai ser um prazer muito grande a gente bater esse papo sobre esse tema tão importante que é a digitalização da construção. Eu que agradeço, Bruno, agradeço a você, a FEICOM, pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Muito bom. Conta um pouquinho para a gente o que é a Homes, o que vocês fazem, qual que é a proposta. Homes é um software de gestão e automação de processo, né? E aí quando se fala gestão e automação de processo é um tema muito amplo, mas resumidamente a gente consegue digitalizar qualquer processo. Realmente a gente tem uma ferramenta que você desenha o processo, a gente faz a orquestração das tarefas, das atividades para as pessoas, para os responsáveis, coloca muita inteligência artificial para automatizar esse processo, mas a ideia é que o software se adapte aos processos das construtoras, no caso aqui, e a gente consegue automatizar processos de RH, de marketing, de obra, nota fiscal, financeiro, ou seja, é um software muito amplo para ajudar na eficiência e na governança das construtoras. Então, pensando num exemplo aqui, né? Você falou na frente de RH. Se eu tenho, por exemplo, alguma tarefa associada à emissão de folha de pagamento ou qualquer coisa do tipo, eu coloco dentro do software e ele automatiza esse processo para mim, é isso? Ele te ajuda a você não perder prazos e, principalmente no RH, a gente é muito bom no controle das documentações. Tá. E aí, no caso do mercado da construção civil, tem dois tipos de cenários, né? O primeiro são os funcionários internos, então a gente controla se o cara tem o contrato está correto, se o ASO está correto, se as NRs estão no prazo, mas principalmente a gente controla os subcontratados, né? O mercado trabalha assim, com muitos subcontratados, e a gente controla toda a documentação dos subcontratados, né? Porque a construtora passa a ser corresponsável caso alguma coisa não aconteça. Tem clientes, por exemplo, que integram o nosso software até com a catraca no canteiro de obras. Então, tem uma NR que está vencida, o funcionário não entra, o funcionário terceiro não entra, porque a empresa não mandou a documentação correta. Nesse processo, a gente notificou o parceiro, o subcontratado, para ele enviar. Tem todo um mecanismo, mas esse controle de documentação, isso é um dos exemplos, né? Mas tem assinatura de contratos, RH, processo de demissão, de admissão, ou seja, tudo que é processo e que dá para ser definido num fluxo, a gente atua. Ou seja, uma plataforma totalmente flexível. Totalmente flexível. Se ajusta a cada necessidade. Exatamente. Bem interessante. E você fala muito sobre processos, né? E a gente sabe que na construção é um mercado em amadurecimento ainda e nem sempre os processos estão muito bem definidos. Sem dúvida. Tem um risco aí entre você contratar uma tecnologia antes de ter o processo, ou a tecnologia tem também essa função de ajudar nessa aceleração no desenvolvimento do processo? Sim. É uma resposta que eu diria sim e não, né? Se você realmente não tem visão do como é que o processo deveria funcionar, se você já não mapeou as dores que aquilo está te causando, tecnologia só vai potencializar o caos. Então você tem que ter uma noção de que você tem um processo, seja ele, que ele está ruim, que ele não está funcionando, mas ele existe uma entrada, existe uma saída que você deseja, e aí sim você traz a tecnologia e aí você realmente tem um potencial de ganho enorme. Claro que no nosso caso a gente traz boas práticas, né? Olha, como é que eu controlo a documentação no subcontratado? A gente tem boas práticas disso, mas se você não antes, pelo menos ter uma mínima noção de como esse processo, desenhar ele e entender o que é entrada e o que é saída, a tecnologia não resolve tudo, não. Entendi. Aí eu fiquei com duas perguntas aqui, né? Primeiro, quando que a empresa ela pode sentir ou se autodiagnosticar ali que ela tem maturidade suficiente para implementar essa nova camada de tecnologia, e depois como que ela sabe que está valendo a pena investir esse dinheiro na tecnologia, né? Eu diria que o cenário ideal nesse caso seria assim: eu tenho já alguma coisa definida, estou controlando no Excel, eu tenho um processo que tá bom, vai um e-mail, é sempre o mesmo e-mail, mas ele falha muito, e aí eu começo, por exemplo, ter que colocar muita gente para controlar esse processo. E já está num caminho de fazer, eu preciso automatizar, preciso colocar tecnologia. Ou seja, eu já tenho minimamente uma noção de um processo, e aí sim a tecnologia vem e aí o potencial é gigantesco. Eu acho que se você não tem noção de nada que você quer e botar tecnologia,
a chance depois de você não virar cliente nosso é grande. A gente analisa isso. Quais os casos dos clientes que a gente entrou e depois a gente cancelou por algum motivo? É porque a empresa não estava madura, ou seja, ela não tinha noção que ela precisava de uma ferramenta. Ela achou que a ferramenta ia resolver o problema dela. A ferramenta não vai resolver o problema. A ferramenta vai resolver um problema de escala, ou seja, você já está fazendo algo que não está muito bom, mas você sabe que você precisa escalar, aí sim a tecnologia vem e te ajuda muito. Passa por uma questão cultural também, né? Porque hoje em dia a gente, enfim, todo mundo está acostumado a usar tecnologia, seja WhatsApp, um arquivo de um drive na nuvem, né? Alguma coisa assim. O problema é que não existe uma fonte da verdade única, uma fonte de informações única, está tudo muito espalhado. Exato. O software ajudaria a consolidar isso. Com certeza. Isso, né? E hoje o cenário ainda é pior, né? Porque tem o WhatsApp, e o WhatsApp é uma baita ferramenta, mas quando você fala em consolidação de dados, ele é um problemaço, né? Ou seja, o dado está ali, ele não está centralizado. Aí é WhatsApp, é e-mail, é mensagem interna, né? Muitos chats internos, ou seja, a mensagem está totalmente espalhada. E não quer dizer que você não continue usando essas ferramentas, mas elas são auxiliares a um processo bem definido. Elas não podem ser o processo. No começo, se é pequeno, etc., funciona, mas na hora que você começa a crescer, o processo começa a ficar caótico. Então, é importante você ter a visão mais de médio e longo prazo, cara, onde eu quero chegar. Aí sim, colocar a tecnologia vai te ajudar muito. E sim, tem um problema cultural que é muito mais fácil mandar um WhatsApp do que eu abrir uma requisição em uma ferramenta. Sempre vai ser. Mas se você não tiver a visão de que você quer os dados, você quer analisar quanto tempo demora, quanto tempo economiza, quanto está me custando esse processo, e passar essa visão para a empresa toda, né? Geralmente as ferramentas falham também na implementação aí. Você não passou a visão para a empresa de onde você quer chegar. Então, é uma questão de consciência muito grande, de estágio que você está e que estágio que você quer chegar. Acho que é legal a gente abordar um pouquinho essa questão da implementação, né? Porque isso, o software, ele não é, por mais intuitivo que ele seja, ele não é plug and play, né? Você precisa ter essa etapa aí de ensinar as pessoas a usar, acostumá-las a usar, como usar corretamente também, né? Criar padrões internos. Como que costuma ser essa etapa junto a construtoras? Olha, na verdade, acho que não é só no nosso software, mas qualquer software novo, você precisa ter um plano de comunicação muito forte, né? E às vezes um plano de comunicação top-down. Ou seja, eu vou dar exemplos nossos internos. Já troquei de CRM, né, ferramenta de vendas, 3 vezes. Sempre quando você troca para nova, a antiga era melhor. É sempre. Aí você troca para nova, a antiga era melhor. E depois de um tempo você fala assim, pelo amor de Deus, não me troca essa. Porque é uma questão das pessoas, as pessoas não querem muito sair da zona de conforto. Então você precisa comunicar o porquê que você está fazendo aquilo. Comunicar muito, as pessoas têm muito medo também. Não, isso aqui vai substituir o que eu faço. Não, isso aqui vai potencializar o que você faz. Então, é muito importante ter um plano de comunicação muito grande, mas também é muito importante chegar uma hora depois de tudo feito e dizer assim, cara, agora é assim. Porque tem muita gente que falha nisso. Ah, não, se eu for muito incisível, aquele meu funcionário que está aqui há 10 anos, ele vai me abandonar? Não, ele não vai te abandonar. Mas às vezes tem que fazer agora é assim, eu só aceito, eu só vou aprovar, por exemplo, um pagamento se vier pelo Homes. Não adianta me mandar mensagem que eu não vou aprovar. Então tem um pouco da gestão também nesse processo de adoção muito forte, o processo de conscientização que aquilo é o que a gente precisa para crescer a empresa. O papel da liderança, né, como a gente citou aqui, ele tem que estar ao mesmo tempo rígido na não aceitação de exceções, né? Mas ao mesmo tempo tem que entender que é um processo que às vezes a empresa está fazendo o mesmo processo há 20 anos, aí de repente chega um processo novo, né? Não é simples fazer essa transição. Né? Exato, não é simples e também onde que a gente vê que muitas empresas erram, começa pequeno, né? Pega aquele processo que tem a maior dor e vamos implementar só nele, vamos acompanhar ele bem de perto, vamos deixar ele maduro para depois ir para outro processo. Às vezes não, vamos já digitalizar a área inteira de suprimentos. Não, calma, vamos fazer um pedaço, vamos aculturar as pessoas entenderem os ganhos, entenderem que aquilo é bom para elas, porque no final é bom para elas também. Mas também não sair mudando o mundo. Depois que você faz 1, 2, as pessoas conscientizam, você pode acelerar. Mas também isso é um erro muito grande, abraçar muita coisa ao mesmo tempo e perder o foco naquilo que realmente é aquela dor inicial, para você ganhar esse aculturamento de uma ferramenta nova, de um processo novo. Então isso também que a gente recomenda. Vamos começar pequeno. A gente tem casos que a gente começou com 5 processos, a gente voltou lá depois de 1 ano, a pessoa estava com mais de 100 processos no Homes, que entendeu os ganhos, entendeu os benefícios, e todo mundo entendeu, a empresa inteira entendeu. Então aí, a gente via reuniões assim, eles estão discutindo, não, por que errou isso, por que aconteceu aquilo? Putz, vamos criar um processo no Homes agora para que esse erro não se aconteça novamente?
e as pessoas falam, putz, como isso melhorou a governança da empresa. Mas começaram pequeno. Então tem que começar pequeno para depois você expandir. E a Homes ela já atuava e atua ainda, né, em outros setores também, né? Tem aprendizados que você viu em outros setores, que você vê similaridades na construção e que consegue talvez pegar algum atalho ou até ajudar as construtoras a superar barreiras mais rapidamente? No fundo, os processos são muito parecidos se você olhar na essência, né? Claro que tem, cada segmento tem suas particularidades, né? Mas, por exemplo, a gente atua muito com varejistas na documentação de regulatórios dos pontos de venda. Então, por exemplo, você pega uma farmácia, tem uma série de regulações que você tem que ter, documentações para aquela farmácia estar aberta. É uma similaridade com subcontratados. Eu preciso de uma série de documentações para que aquele fornecedor seja apto a me fornecer. Então, você acaba trazendo essas experiências e o nosso software acaba sendo muito flexível, muito rico para atender múltiplos segmentos. Mas se você extrai um pouco, os problemas são muito parecidos. Claro que num canteiro de obra é totalmente diferente do que numa indústria, né? Os problemas ali são diferentes de uma indústria. Mas no fundo é processo. No fundo é entender o que você tem de entrada, o que você quer de saída e o que aqui no meio você precisa de aprovações, de regras, né? Regras de exceções, regras que eu não aceito, regras que eu aceito. Se você mapeia isso tudo muito bem feito, e claro, o software ser flexível, porque uma coisa que a gente fala muito a única certeza que a gente tem é que o processo vai mudar. Então o software tem que ser também flexível para o processo mudar. O processo tem que ser rígido. Ele tem que ser rígido no sentido de cumprir as regras de negócio da empresa, mas não de engessar a empresa. Então o que a gente traz é muita flexibilidade para a gente se adaptar ao processo da empresa. Mas sim, trazendo as boas práticas de mercado. Então o que a gente acaba trazendo por exemplo, eu trago um processo às vezes de admissão de RH, a gente traz 5, 6 templates de segmentos diferentes. Agora, putz, esse daqui é mais ou menos parecido com o meu. A gente pega aquele template e adapta, às vezes, à realidade dele. Então, acaba sendo muito rico essa troca entre segmentos. Isso é interessante, né? E nesse contexto de avaliar cenários similares e trazer uma solução que talvez já exista ou com as suas adaptações, eu imagino que a IA ajude bastante, né? Muito. Ajuda muito. Inclusive, a gente tem IAs, por exemplo, você descreve o processo em texto, a gente já transforma em fluxo de negócio. Então, isso ajuda muito, porque a pessoa sabe o processo, mas não sabe desenhar. E a nossa IA faz isso. Mas onde a gente vê muito ganho hoje é nas tarefas repetitivas. Tarefas de conferência de documento, comparação de documento, validade, tudo que você precisa de alguém olhando alguma coisa para validar, hoje a IA consegue fazer isso para você ganhar escala. E aí aquilo que a IA não consegue fazer, você deriva para olhar, ou seja, a pessoa olha a exceção. Né? Eu até brinco, por exemplo, a gente usa o Homes interno e a gente tem um processo de reembolso de despesa. E várias despesas caem para eu aprovar. A despesa passa pelo gerente, aí passa para eu aprovar. Aí eu fico pensando, cara, 90% do que eu aprovo aqui é sempre igual. Por que eu quero aprovar os 10%? Então me dá os 10% que eu não preciso olhar, que eu preciso olhar, mas esses 90%, se cair no meu mindset de como eu aprovo, aprova sozinho. Então eu posso botar o meu mindset de aprovação para que aquela tarefa seja aprovada e os 10% não, esse assim. Isso no dia a dia é a mesma coisa. Às vezes chega uma nota fiscal, a gente já conseguiu fazer uma auditoria fiscal, já conseguiu ver se tem um pedido, já conseguiu ver uma série de coisas. Cara, não preciso passar para alguém olhar. Eu posso aprovar aqui, já tem um pedido, já tem a nota, tudo batendo, agora não. Tem alguma coisa inconsciente, essa eu vou derivar para alguém olhar. E aí é isso que você usa a IA, para ganhar realmente produtividade. Não é para substituir ninguém, é para ganhar a produtividade daquela pessoa que está olhando. Você pega lá um engenheiro sênior olhando uma nota fiscal que ele fala, cara, vou dar para ele a nota que ele precisa olhar. Não aquela nota que tá tudo certo com ela. Então é nisso que a IA ajuda muito. Todo mês recebe aquela nota do mesmo fornecedor? Do mesmo fornecedor, já tem um pedido na RP, confere com o pedido, tá tudo batendo. Para que ele não precisa olhar aquela nota? Agora, tem uma nota, não tem um pedido, não, essa aqui você tem que olhar. Tem a nota, o fornecedor tá faltando documentação, essa aqui você tem que olhar. Ou fala com o fornecedor, você pode. Aí o humano vai decidir se ele vai aprovar ou não aquela nota. Mas o que é padrão, aí a IA pode te ajudar muito a escalar esse processo. E a natureza do negócio da Homes é de conexão com outras ferramentas também, né? Então, se a empresa já usa um software de RH ou um ERP, ela vai só ajudar a fazer a conexão entre uma coisa e outra. Né? Sem dúvida. A gente... não tem jeito. Hoje em dia, ou você está aberto a se conectar com outros softwares ou você está morto. Então, a gente tem API, que é a forma de conectar para tudo. Né? Então, a gente faz muito trabalho sujo que o RP não quer fazer. Não é que ele não quer fazer. Eu sempre falo, o RP...
é uma ferramenta extremamente difícil, cara. Ele tem que cuidar de toda a parte fiscal, toda a parte de folha, é hiper complexo no Brasil. Então, ele é muito bom nisso, ele é muito bom no transacional de compras, de pedido, só que tem vários processos fora do RP que às vezes são negligenciados, e é aí que a gente entra. Ou você quer fazer isso no RP, aí para você customizar o RP é caríssimo. E de novo, no momento que você customizou, o processo mudou, aí você tem que pagar mais consultoria. Então a gente atua nesses processos que o RP não alcança, mas tem que estar integrado com ele, né? Ou com outras ferramentas. Então a gente fica bem nos processos, muitos de back-office ou muitos que estão fora desse universo que o RP trata. Porque um RP, por exemplo, é geralmente uma ferramenta bastante rígida, né? Exato. E qualquer mudança ali custa caro. Custa caro, rígida, caro. Muitos deles, por natureza, são softwares que têm às vezes 15, 20 anos, ou seja, softwares que estão lá atrás, estão se modernizando. Mas sim, é caro, às vezes eles não querem fazer, porque a gente era parceiro numa outra ferramenta da empresa, do maior RP contábil do Brasil. Eles tinham mais de 400 flags no RP para atender a legislação brasileira. E eles falavam, cara, a gente tem que sair atualização a cada 2 dias só para atender a legislação. A gente espera que isso melhore com a questão tributária que está mudando no Brasil, mas vai demorar muitos anos ainda. Então o RP já tem um trabalho hercúleo ali para conseguir atender toda a legislação. Então, às vezes, para ele fazer alguma coisa, atender a documentação de subcontratado, cara, não é minha praia, eu não vou atender isso daqui, mas tem alguém que atenda e que possa integrar com ele. E é aí que a gente entra. Aí nessa flexibilização. Exatamente. Né? O dono de construtora, de incorporadora que está vendo a gente falar aqui, está pensando, pô, será que eu preciso, será que eu quero? O que ele precisa ter ou avaliar internamente ali? E caso ele decida que é o caso, como que ele faz para chegar até vocês? Então vamos lá. Primeiro, o que eu diria para eles e é da natureza desse segmento, da natureza das construtoras, é olhar muito a obra, né? E tem que olhar. Então, mas a gente fala assim, às vezes e as margens a gente sabe desse setor são apertadas, né? Então às vezes você faz uma inovação gigante na obra, você ganha 5%, 8%, e às vezes a sua ineficiência de processo está comendo 15%, 20% da margem, você não está vendo, né? Então a gente fala, olha muito para o tijolo e olha pouco para o processo. Uhum. Então é olhar para o processo, olhar para o que eu estou perdendo ali. Por exemplo, quando a gente fala de pagamento, de fluxo de pagamento, que a gente já captura a nota, já faz uma série de coisas, cara, só de você economizar de multa e juros, de não perder pagamentos, às vezes você paga o projeto. E quanto que você está pagando hoje que você nem está vendo, né? Então, o que a gente fala é olhar também para os processos, tem muita margem ali para se ganhar dinheiro, né? E quem quiser conectar com a gente, entrar no nosso site, www.homes.app. Tem os formulários lá que a gente faz demonstração, dependendo da complexidade, faz prova de conceito, ou seja, mostrar os cases que a gente tem cases com grandes construtoras, para mostrar os ganhos que realmente a gente traz para o negócio e para as margens da empresa. Não só ganhos de margem, mas como de governança, né? Você sabe todo mundo quem aprovou, quem que não aprovou, quem que está falhando, para melhorar, não é para achar culpado, né? É para achar a melhoria do processo, para impactar na margem. No fundo é dinheiro no bolso, ou seja, o nosso projeto tem que ter ROI. Né? Hoje em dia, assim, se não tem ROI, não contrata. Então, o nosso projeto tem que ter ROI e é isso que a gente traz para os nossos clientes. Boa. Descobrindo as ineficiências e tapando cada buraquinho um por vez. Exatamente. Um por vez, devagar, mas crescendo e melhorando a governança da empresa. Legal, Rafael. Obrigado pelo papo. Acho que é fundamental. As empresas talvez vão se identificar muito com essa oferta de flexibilidade, porque é isso, né? Os processos às vezes são muito rígidos ou estão precisando de uma ajeitada. As ferramentas que já existem também, elas são difíceis de você mudar, e quando tem uma ferramenta ali que consegue se articular entre elas, certamente vai facilitar a vida de muita gente. Exatamente, essa é a nossa proposta, estou à disposição. Obrigado pelo convite e seguimos aqui com vocês. Eu que agradeço o seu tempo, tamo junto, vamos nessa. Obrigado, Rafael. Maravilha.